Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira para a gente fechar a semana falando de NFL, uma semana bastante agitada, a última semana com mais movimentação, pelo menos movimentação dentro de campo, antes de termos aí os training camps daqui a um mês. Vem agora o período de férias de verão para os jogadores, vão descansar mais um pouquinho antes do bicho pegar para valer. Mas temos notícias, então vou pedir aquela colaboração sua, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, que você se inscreva no canal se você chegou agora, que você compartilhe também o Toque Passa, vamos chegar nos 21 mil antes de começar a temporada, essa é a meta. Também faço o convite para você, se puder colaborar ainda mais, fazer parte do nosso clube de membros. Tem vantagens, né? Tem grupo no Telegram para gente bater papo de futebol americano o tempo inteiro. Semana passada a gente fez uma conversa ao vivo, né, com os membros aqui. Vão rolar outras até o começo da temporada. Tem sorteio também, com 150 membros. Vou sortear mais uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL. Todo mês tem sorteio de camisa da Fanatic Sport Nation, que eu convido você a conhecer a Fanatic, se não conhece ainda. Aqui embaixo tem o link, tem cupom de desconto, camisetas maravilhosas, vale a pena conhecer. Também convido você a abrir a sua conta na BetMais, nossa parceira aqui, nosso site de apostas, que é especial. Aqui embaixo tem o link para você abrir sua conta e teremos novidades aí ao longo da temporada. Vai ser especial essa parceria do Toque Passa com a BetMais. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos começar aqui com o belíssimo anel de campeão do Super Bowl do Kansas City Chiefs. Os jogadores foram premiados ontem naquela tradicional festa aí, né? Cerimônia comemorando o título conquistado lá em fevereiro. Demora aquele tempo para confeccionar o anel, tá tudo certinho, tudo bonito. E, claro, é sempre com números impressionantes, uma lembrancinha e tanto pelo título do Super Bowl, né? São 613 diamantes e 35 rubis na peça que, mais uma vez, foi confeccionada lá pela Jostens. Lindo, né? Não tem nem o que dizer, vou colocar o vídeo aqui mostrando os detalhes aqui. São 50 diamantes na parte da flecha do símbolo, né? Que representam os 50 anos, agora o aniversário do Arrowhead Stadium. 3 diamantes maiores, um no topo de cada Vince Lombardi, né? Os 3 títulos conquistados pela equipe dos Chiefs. 16 diamantes no formato retangular, que formam a base lá do troféu, que representa os 16 jogadores que anotaram um touchdown na temporada regular do ano passado. Então tudo tem uma representação, significa alguma coisa, nada está lá por acaso, né? Agora, como tem de virar tradição, aconteceu no ano passado e acontece nesse ano de novo, você pode remover o topo do anel. E aí anunciaram até que dá para converter esse topo num pingente. Não sei, não achei meio inútil, né? Você vai deixar o anel lá pela metade e sair com... bom, quiser meter uma correntona ali assim, mostrar que você é campeão, legal. Dentro do anel tem ali o Arrowhead Stadium, né? Por conta dessa comemoração dos 50 anos. E aí pode ter o desenho ali de um ou até 3 troféus, depende de quantos o portador, o ganhador deste anel conquistou com a equipe do Kansas City Chiefs. Eu achei muito bonito, como sempre, né? Dificilmente você vai ter um anel feio. E nesse caso, acho que vai além da beleza, né? E vai muito além do número de diamantes, do tamanho, do peso. Acho que pouco interessa. O mais importante ali é o significado desse anel, né? Que você alcançou o topo no esporte que você pratica, viveu o momento sublime da carreira de qualquer jogador de futebol americano, não importa quantos Super Bowls você tenha conquistado, e ainda esse ano é ainda mais especial, né? Por exemplo, Travis Kelce e o Mahomes estavam comemorando o seu segundo título com o Kansas City Chiefs, mas foi o primeiro com festa, né? Porque eles ganharam em fevereiro, aliás, de 2020, o outro título, e acabou não rolando uma festa nesses moldes. Não rolou visita à Casa Branca por conta da Covid, a entrega dos anéis foi ali no gramado do Arrowhead, todo mundo com distanciamento, cada um num quadradinho que podia chegar lá e pegar. Né? Foi uma comemoração bem diferente e esse ano os caras podendo dar aquela quebradinha na festa, gente viajando aí. O Bieniemy saiu lá dos Commanders, o Bieniemy saiu dos Commanders, foi na Casa Branca. Depois agora foi lá para Kansas City, tá juntando o trabalho dele no Commanders, mas é claro, aproveitando esse momento mágico de conquistar o Super Bowl mais uma vez. Antes de entrarmos no noticiário um pouquinho mais pesado dos treinamentos, né, vamos ver mais uma notícia aqui envolvendo televisão, né, uma notícia mais amena aqui. Faltando um mês para o começo do training camp, cerca de um mês, alguns times podem começar até antes,
a gente ainda não sabe qual vai ser o time escolhido pro Hard Knocks, né? Tem uma série de requisitos ali que tiram os times de participar, que desobrigam os times. Você pode convidar todo mundo, mas o cara, se tiver algum desses requisitos, pode falar não, que é o caso de ter um técnico em primeiro ano, ter estado nos playoffs nas últimas 2 temporadas, pelo menos uma vez nessas 2 últimas temporadas, ou já ter sido retratado pelo Hard Knocks nos últimos 10 anos, né? E aí sobram 4 times que se encaixam ali sem a possibilidade de recusar, que é o Chicago Bears, o New Orleans Saints, o New York Jets e também a equipe do Washington Commanders. 4 times que já deixaram meio claro que não tem vontade de ser retratado, que não tem vontade de ter equipe de televisão em cima deles, né, acompanhando. Sabe como é que funciona? Os caras são meio, né, tem que fazer vídeo, tem que se preocupar com isso, com aquilo. Eu queria ver os Jets, acho que não tem dúvida que eu queria ver por conta do Aaron Rodgers, queria ver esse primeiro ano de trabalho do Aaron Rodgers lá, acho que nacionalmente, internacionalmente, todo mundo queria ver, se o fã de NFL queria ver com os Jets, mas como eu disse, né, todo mundo falando que, ó, putz, cara, dá para passar, eu preferia não, né? Os Commanders poderiam também ser interessante, mas se rolar a venda, se nós tivermos lá o novo dono, ok, mas eu não quero ver o Dan Snyder na televisão, pelo amor de Deus, acho que não tem porquê. Então, se for aprovado a venda o mais rápido possível, aí pode botar os Commanders, mas por enquanto não me atrai nem um pouco essa possibilidade. E existe a chance ainda de a gente ter uma temporada 2, digamos assim, dos Lions, né? Essa notícia saiu na imprensa de Detroit. O Dan Campbell já virou um dos grandes personagens da história da HBO, acho que tá ali do lado do Tony Soprano, como um dos maiores astros da história. Mas a gente vai ver, né? Enquanto isso, dá pra gente já ficar na expectativa pela série que a Netflix anunciou, que é o Quarterback, uma série documental aí que promete abrir, como sempre, né? Aquela coisa assim, a gente vai dar um acesso nunca antes visto, mas uma visão especial aí da temporada regular também dos playoffs, com 3 quarterbacks, né? O Patrick Mahomes, o Kirk Cousins e o Marcus Mariota. Foi legal porque eles pegaram basicamente 3 pontas de uma tier list, né? Um quarterback top, um quarterback médio e um de fraco para sofrível, que é o caso do Mariota, né? Claro, acho que fica bem claro quem que é cada um desses 3. Não preciso falar que o Mahomes é o top e o Cousins é o médio. Mas, bom, eu gostei, eu quero ver, tô ansioso para ver, dia 12 de julho estreia essa, eu acho que vai ser bem legal. Tomara que a gente tenha essa aí e outras temporadas. A Netflix tá empolgada com isso aí por conta também lá da Fórmula 1, né? O Drive to Survive, que eu achei muito bom também, todos os anos eu assisto. Vamos ver se eles pegam também essa linha do futebol americano. Agora vamos lá para as notícias do camp, né? Começando com uma montanha que pariu um rato, que foi o caso do Stephon Diggs, né? A gente falou aqui na terça-feira, na minha conversa com o Hoffman, até eu adiantei essa conversa, botei no ar já antes, porque a gente não sabia o que ia virar essa novela do Stephon Diggs e tinha que ser conversado com o torcedor dos Bills, mas depois da agitação da terça-feira, acabou a novela normalmente. Na quarta-feira ele apareceu nos treinos, devidamente uniformizado, não participou dos drills, né, dos treinamentos ali coletivos, mas fez parte do restante do trabalho. E o técnico Sean McDermott deu aquela amenizada na coisa. Na terça-feira ele disse que estava preocupado com a ausência, né? Quando perguntaram para ele da ausência do Diggs, ele falou que estava preocupado. E aí na quarta falou que não, deu aquela contemporizada, não, que isso aí, falou que tá desculpado, que teve lá. Eles só sentiram que todos precisavam dar um tempo e ter um pouco de espaço, né? Até separei a frase direitinho, falei, deixe-me ser claro. O Steph fez tudo o que mandamos ele fazer. Ele esteve aqui na segunda-feira e fez a parte física, apareceu na terça e foi aos encontros, onde tivemos uma boa conversa. Aí anota esse detalhe, uma boa conversa, muito boa comunicação. Chegamos a um ponto em que sentimos que todos precisavam de um tempo e de algum espaço. Então eu dei ao Steph permissão para ele buscar o espaço, espairecer. Eu traduzi do inglês para o português, claro, né? Fez aqueles ajustes, mas agora eu vou traduzir do português para real e é aí que deve ter rolado uma tretinha. Claramente, para mim fica muito claro que rolou uma desinteligência, uma discussão, essa grande comunicação, muito provavelmente tipo um conflito de ideias, aí rola aquele, ó, cara, procura teu caminho, vai lá dar uma volta, pensa na como é que você fez e não fica aqui. Né? Alguém precisava sair para conversar. Deve ter rolado uma treta entre o McDermott e o Diggs,
Por isso que o Dermott fala que tá muito preocupado, porque aí é aquele desentendimento, o cara tá com a cabeça quente ainda e conversa sobre isso. Não é normal um treinador falar isso, geralmente quando o cara não aparece, não, tá tudo certo. Mas quando ele tá com a cabeça quente, fala, tô muito preocupado. Explica um pouco o lance da mentira lá naquele post enigmático do Stephon Diggs, né? Que ele acha que a gente é da gangue do Scooby-Doo, mas a gente faz a nossa análise, que ele fala em mentiras, e muito provavelmente é isso, né? Mentira pode ser a preocupação, mentira pode ser o que tem um risco. Fala, cara, muito provavelmente rolou uma treta, rolou uma discussão, pode ser a discussão de tática, discussão de forma de aproximar sobre esse determinado assunto na temporada, qualquer tipo de conversa que tenha rolado esquentou um pouquinho mais o clima, e aí o pessoal fala, chega a turma do deixa disso e fala, ó, cada um vai para um canto, não tem como o treinador ficar fora do treino, né? Então, Diggs, vai dar uma volta, conversa, pensa aí direitinho, depois vocês voltam e conversam com cabeça fria. Mas aparentemente está tudo normal lá na equipe de Buffalo. Falando em ausência, né? Mas aí sim uma ausência que foi confirmada, né? O defensive tackle Chris Jones não apareceu para treinar com a equipe do Kansas City Chiefs nos treinamentos obrigatórios. Ele está no seu último ano de contrato e os Chiefs sabem que precisam resolver essa parada antes de começar o training camp, né? O Brett Veach até falou isso daí, o general manager até falou que era uma das coisas a se resolver e os próximos dias aqui vão ser de bastante discussão. Claro que não é a situação de tag. Tag, o cara tem até dia 17 de julho para assinar um contrato longevo. Né? No caso aqui não é tag, é contrato no seu último ano. O cara pode discutir a temporada inteira, o tempo que for, não tem prazo nenhum. Né? A gente vai lembrar que em 2019 o Chris Jones ele também ficou de fora do minicamp, né, porque estava no seu último ano de contrato, não chegou a um acordo da temporada inteira. Em 2020 ele recebe a tag, os Chiefs ganham um tempinho a mais e aí ele assina o contrato que está vigente agora, que está chegando no seu último ano. Chris Jones vai completar 29 anos daqui 10 dias e é um excelente jogador, tem muita lenha para queimar. Já falou que quer jogar na equipe dos Chiefs até o fim da carreira dele. Então a gente pode imaginar que ele deve estar buscando um acordo aí de 3, 4 temporadas a mais, né? Ele na temporada passada teve 15 sacks e meio, 29 QB hits, foi uma peça fundamental da busca pelo título do Super Bowl, é um jogador muito importante para a defesa e a tendência é que chegue num acordo. Pelos relatos, né? Ele quer ser um jogador, o segundo mais bem pago da posição. A primeira posição é do Aaron Donald e não vai mudar. O Aaron Donald assinou no ano passado um contrato de 3 anos, 95 milhões de dólares, a gente não imagina que ele vai passar por isso aqui. Mas os Chiefs, segundo os reports de quem está acompanhando ali dos bastidores do time, né, eles meio que estão esperando os Jets tentarem chegarem a um acordo com o Kenny Williams até o começo do training camp. O Kenny Williams deve receber um grande contrato e a vontade, né? Então, do Chris Jones ser o segundo mais bem pago, para você evitar qualquer burburinho, mimimi, a gente sabe que o grande contrato sempre é o próximo, né? O contrato seguinte é o mais alto. E aí, pô, espera os caras acertarem lá com o Keenan, você vai lá e acerta, paga um pouquinho a mais, o cara fica contente, todo mundo fica feliz e as coisas fluem normalmente. O J.K. Dobbins, lá nos Ravens, também não apareceu para treinar, e aí é uma situação diferente, né? Running back, também falou que gostaria de jogar o resto da carreira dele pela equipe dos Ravens, que gosta muito da cidade, que é uma segunda casa para ele. Ele está terminando o contrato de calouro dele. O problema é que é running back, né? Running back, a gente já falou aqui, cansou de falar de como que fica a situação, e ele não confirmou nem desmentiu que está lidando com lesões, né? Ficou dito pelo não dito ali, não conversou, não aprofundou, não descartou a chance de estar lidando com contusões, nem disse também que tá. Então, né, a gente não sabe como é que vai ficar essa novela. O Harbaugh falou que queria contar com o jogador, queria contar com todo mundo lá nos últimos treinos, mas, né, o J.K. Dobbins, então, tentando saber o que vai ser da vida dele. Tava lendo alguns reports aqui nos sites especializados falando das análises, fazendo análise aí desses treinamentos, dos minicamps, dos trabalhos dos últimos dias. E assim, pensei em fazer análise, mas é complicado, cara. Em primeiro lugar, é difícil ter a minha opinião, sendo que eu não vi, eu não acompanhei, eu não conseguia estar lá presencialmente, analisar, né? Eu ia fazer uma análise baseada no que os outros analisaram. Então é opinião em cima de opinião, então eu acho complicado, por isso que eu não vou me aprofundar tanto assim. Em segundo lugar, é minicamp.
a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de análise. Eu falo bastante sobre os training camps e sobre os jogos de pré-temporada. Eu tenho uma regra que é assim: tudo que é positivo a gente tem que receber com um pé, dois pés atrás, e aí no caso do minicamp fica, né, ainda maior a distância que você recebe, a cautela. O que é negativo tende até a ser pior. Porque, assim, treinamento que são walkthroughs, né? Então não tem contato, são treinamentos mais leves, muitas vezes não é nem ritmo real ali, né? Quase aquele futebol americano andando que os caras jogam ali, basicamente isso aqui, mas é mais um ensaio inicial, não é nem ensaio final, é um ensaio inicial do que vem pela frente. E se as coisas não estão dando certo nesse tipo de treinamento, é que a tendência é que fique ainda pior quando você adicionar velocidade e contato. Então, o que está errado pode dar errado, o que está dando certo, calma, né? É um começo de trabalho lá para frente. Aí eu fui até no site da NFL, tem alguns takeaways lá dos treinamentos. Aí o cara fala assim: pô, o Jordan Love tá se encontrando, tá encontrando seu caminho lá nos Packers. O Justin Fields pode ser o próximo Jalen Hurts. Os Chiefs vão maximizar o grupo de recebedores. O Sean Payton pode transformar esse Broncos num contender. São análises, cara, que você não precisa, assim, com todo respeito, claro, o trabalho do profissional ali, os caras que entendem mais de futebol americano do que eu, mas é uma análise meio que joga pro alto, né? É muita calma, é muito pode, muito deve, pode ser, vão maximizar. Tendo uma Mahomes, você sempre espera o melhor. São projeções, né? Então eu acho que a gente tem que ouvir com um pouquinho de parcimônia. Agora, quando ele fala, por exemplo, que o Brian Flores vai ter uma missão complicada nos Vikings, aí eu concordo, né? Porque muita gente saiu lá dos Vikings, a defesa dos Vikings precisava de reforços. Quem ficou, tem gente que está descontente, que é o caso do Hunter. O setor, cara, chegou reforço, mas eu não sei se vai ser o suficiente. Então vai ter mais trabalho, isso é meio normal imaginar. Segunda-feira eu vou tentar ver aqui, eu vou ver se eu faço no final de semana um power ranking pós-off-season, né? Para a gente considerar tudo o que aconteceu. Qual que é nesse momento, antes de começar os training camps, qual que é a força de cada uma das equipes. Claro que é Power Ranking, é lista, tem polêmica e a gente vai discutir mais na segunda-feira. Para fechar aqui, quero falar do DeAndre Hopkins, né? Ele que visitou os Titans lá na segunda-feira. Coloquei o videozinho lá dele chegando, com limusine e o caramba. Nos Patriots ele passou lá na quinta-feira e agora resta a gente aguardar a decisão. O The Athletic postou que tem um certo otimismo dos dois lados, né? Mas principalmente dos Patriots, de acertar com o recebedor. O DeAndre Hopkins postou uma foto ali que deixou o torcedor empolgado, né? Ali ao lado do Matt Judon, com a legenda ali La Família. Então o torcedor ficou empolgado ali, mas a gente não deve ter respostas, notícias assim tão imediatas, salvo alguma, né, reviravolta nesse caso. O Hopkins aparentemente não tem pressa para decidir o seu futuro. As informações são de que os Patriots ofereceriam um contrato na casa dos 10 milhões de dólares, com mais 2 ou 3 milhões em bônus, né, em chance de ganhar de acordo com o desempenho. Segundo a NFLPA, os Patriots estão com cerca de 14 milhões de dólares de salary cap, né? Alguém pode oferecer mais, resta saber o que vai ser. O Bill Belichick já falou 200 vezes que ele não vai falar sobre os jogadores que não estão no elenco, né? E no final de semana, né, nesses últimos dias, foi a mesma coisa. E o Hopkins não tá aqui, não sou agente de viagem, aquele papo de sempre do Bill Belichick. Mas a gente vai lembrar, né, do carinho que o Bill Belichick tem pelo Hopkins. Em dezembro, quando os Patriots enfrentaram os Cardinals, venceram os Cardinals, aliás, antes do jogo ele encontrou o Hopkins e falou assim: pô, que bom que eu te encontro uma vez a cada 4 anos, tá tendo uma carreira aí muito boa. E o Hopkins respondeu com um te amo. Ficou uma coisa ali, né, já falamos que estava recrutando ali naquele momento. Fica com uma dúvida com relação aos treinamentos, porque ele poderia ter alguns benefícios, diz, né, que ele poderia ter uns benefícios de veterano, ele queria esses benefícios. Os Patriots não costumam dar isso, principalmente para jogadores que se pagam bastante, mas vai ter que, ambos os lados ali, como acontece num casamento, alguém vai ter que ceder uma coisinha, cede aqui, o outro cede lá, e aí chega num acordo. Eu não acho que seja um cara para chegar em New England, e aí você fala assim, pô, agora não dá mais pros Bills, e dane-se o Aaron Rodgers nos Jets, os Dolphins agora passaram a ser quarta... Não, não tem isso aqui, para mim não tem esse papo, tá? Mas melhora bastante. A gente entende que os Patriots devem ter uma defesa segura,
E o ataque tem muitos problemas. Não dá para você confiar num time que, bom, o ataque ali, Juju Smith-Schuster, não é o game changer. Não fez o que... não explodiu com o Mahomes. Não vai ser com o Mac Jones que ele vai explodir. O Gesick chegou, mas não muda patamar. O Tyquan Thornton, segundo ano, pode ser melhor? Sim, mas, né, muita calma nessa hora. Acho que o ataque ainda é um problema muito grave. No The Athletic, como eu disse, sempre recebo com o pé atrás toda a informação que tem, mas eu gostei de um relato que fala do training camp dos Patriots, né, no mini camping, falando com relação ao Bill O'Brien e a relação com o Mac Jones, né? Ele falou que o período do coordenador em Alabama, sobre como ele aprendeu a lidar, a treinar com o sistema do antecessor lá em Bama, né? O Steve Sarkisian, que saiu para ir treinar os Texans, e aí o Bill O'Brien assume lá com o Nick Saban. E o Mac Jones tinha ido muito bem nesse sistema. E o relato é que o Bill O'Brien tem reciclado pouco o playbook dos Patriots e tem aplicado muito mais o que existia em Alabama quando o Mac Jones foi bom. O Run Pass Option, né, de Bama, tá chegando um pouquinho mais agora, colocando mais. O Jones está indo muito bem nesse sistema, pode ajudar. Então, os reports são positivos nessa relação de você ter um profissional da área trabalhando com uma posição tão importante como é de quarterback e não aquela pataquada que foi na temporada passada. Passou uma boa impressão para quem acompanhou, mas, como eu disse, tem que ter muita calma do tudo que veio nos últimos dias. Seria um ganho-nome, reforço. Hopkins ajudaria muito esse ataque do New England Patriots. Faz o time brigar um pouco mais, ter alguma chance maior de vitória. Né? A gente vai ter que esperar muito trabalho da defesa ainda. Ainda verei os Patriots como quarta força dentro da divisão. Bills favoritos, Jets e Dolphins brigando ali também, mas colocaria os três com grande chance de ir para os playoffs. Os Patriots com o Hopkins poderiam sonhar com algo também, mas ainda assim, dentro de uma conferência muito complicada, de uma divisão muito complicada, o Hopkins não vai mudar esse patamar, mas seria um grande salto. A gente vai acompanhar. Os Patriots geralmente não são o time que faz a melhor proposta, o Belichick vai cobrar, tem que ver o que o Hopkins vai ceder, o que ele vai decidir, e a gente volta assim que tiver uma novidade. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga lá nas redes sociais também, todas as redes sociais estão aí disponíveis, aqui embaixo tem o link, e a gente volta na semana que vem, vai ter mais live, vamos analisar outra divisão, vai ter Talk Passa também, vão ter conversa especial, e é claro, vai ter muita notícia aqui no canal. Aquele abraço!